Os pacientes que têm baixa produção tireoidiana vão ter sintomas. Esses sintomas eles vão se instalando muitas vezes de uma forma lenta. Não é uma coisa que de uma hora para outra a pessoa ficou com hipotireoidismo, é muito raro, né? Mas aos poucos vão se instalando e a pessoa começa a ter mais queixas relacionadas à tireoide. Então, quais são esses sintomas, né? O hipotireoidismo, ele está muito relacionado à obesidade, que é uma pandemia hoje em dia, né? Obesidade. Pacientes que têm baixa pressão arterial, então hipotensão pode estar relacionado ao hipotireoidismo. A pessoa fica muito mole, sem energia, tem que ficar, a pressão não aumenta, a pressão fica baixa, tá? Um outro sintoma clássico é a hipotermia, que é basicamente a pessoa não tem, né, justamente a produção do hormônio tiroidiano. O hormônio tiroidiano é responsável pelo T4 e T3, são responsáveis pela termodinâmica do corpo, pela produção de calor no organismo. Então o paciente que tem uma baixa produção, ele vai ter hipotermia, ou seja, a temperatura basal dele sempre tende a ser mais baixa, tá? Uma temperatura mais baixa, né? Ele vai ter menos reflexos, então a gente chama isso de hiporreflexia. Letargia é um sintoma clássico, né? O paciente muito lento, lento para raciocinar, lento para falar, lento para tomar atitude na vida, lento para fazer tudo. Tudo é com esforço, tudo é difícil, parece que a pessoa está em slow, né? Então a deficiência desse hormônio no corpo produz esse estado psíquico e físico de lentidão, de letargia. Além disso, as pessoas com deficiência de hormônios da tireoide vão ter dificuldade na concentração, podem ter quadros depressão-like, ou seja, quadros depressivos muitas vezes podem estar relacionados a uma deficiência tireoidiana dos hormônios tireoidianos, porque sem o T3, pessoal, o T3 é o que faz a célula agir, o T3 é a nossa vela de ignição. Então se você não tem a vela de ignição, tudo vai ficar complicado no organismo. Outro sintoma que pode ter de hipotireoidismo é uma fadiga. Essa fadiga do hipotireoidismo normalmente é uma fadiga que se arrasta ao longo do dia. A pessoa já é difícil sair da cama, já assim é devagar, né, para fazer as coisas de manhã, e aquilo vai se arrastando ao longo do dia. Ela tem dificuldade de ter uma atitude mais enérgica durante o dia. Tudo sintoma de hipotireoidismo. Aí outro sintoma clássico é o intestino que fica lento, então o intestino preso, ou o intestino que está com o trânsito intestinal mais lento e tal. Lembrando que o hormônio tireoidiano faz a coisa funcionar no corpo. Então se eu tenho baixa produção desse hormônio, o movimento peristáltico lá do intestino vai ficar lento. Então eu tendo a ficar mais constipado, mais preso, né, o intestino. Dor de cabeça pode estar relacionada ao hipotireoidismo. Ressecamento da pele é muito comum também. Então os pacientes que têm deficiência de T3 perifericamente, na pele, no subcutâneo, no tecido conjuntivo, eles tendem a ter um ressecamento de pele muito maior. Queda de cabelos, isso é todo dia no consultório. Uma das principais razões para os pacientes ter queda de cabelo, queda de pelos no corpo, muitas vezes é deficiência de hormônio tireoidiano, tá? Principalmente T3. A voz fica arrastada, né? Às vezes a voz fica grossa com o hipotireoidismo. Pode ter quadros emocionais, mas principalmente tendendo a um quadro mais de depressão, da pessoa ficar mais rebaixado, o humor fica mais para baixo, fica sem muito ânimo. Isso tudo pode ser sintoma de hipotireoidismo. Outra queixa muito comum é insônia. Um paciente com hipotireoidismo grave, ele pode ter uma apneia do sono, por exemplo, ele pode engordar, ele pode acumular muita gordura nessa região e isso atrapalhar a mecânica ali, né, da ventilação, e ele pode ter um quadro de apneia, ou seja, uma coisa séria, né? Pacientes que às vezes têm túnel do carpo, né, que começam a ter aqueles amortecimentos, tendinites, epicondilites de repetição, muitas vezes, principalmente aqui no túnel do carpo, né, tá muito relacionado à deficiência tireoidiana. Então as unhas, por exemplo, podem estar fracas, podem estar sulcadas. Uma forma de se avaliar a unha olhando mesmo. E ela tem que estar perfeitinha, bonitinha. Não pode ter muito sulco, não pode lascar fácil, não pode ser frágil.
tem que ser firme, tá? Então, faltando hormônio tiroidiano, vai afetar a tua unha. Além disso, irregularidades menstruais. Para as mulheres, o hipotiroidismo afeta absurdamente a saúde ovariana e uterina. Então, esses ovários são glândulas fundamentais de terem estímulo tiroidiano. Quando a mulher tem uma baixa produção de hormônios tiroidianos, é muito comum ela às vezes atrasar muito o ciclo, às vezes o ciclo fica bagunçado, né? E a gente vai ter esse quadro de irregularidade. Sinal clássico também que muitos pacientes reclamam é a retenção de líquidos. A pessoa fica mais inchada, né? A perna fica fofinha, o braço fica fofinho, tudo fica fofinho, né? Porque está faltando esse hormônio. A circulação fica prejudicada. Aqui no cotovelo às vezes faz aquela queratose, tá? É um outro sintoma. Déficit de memória, pessoal. Esse é um sintoma muito, muito importante. Ó, a Vi Ramos já está fazendo aqui um depoimento que ela tem praticamente todos os sintomas. Só está começando a live, né? Mas é importante vocês irem anotando isso, pessoal, porque a gente vai entender que muitas vezes o hipotiroidismo não está sendo tratado, né? E é sobre isso a live. Então por isso que eu estou trazendo os sintomas, porque o quadro clínico ele é muito importante. Às vezes o médico só olha o exame do laboratório. Não é por aí. O caminho é você olhar o conjunto, a funcionalidade desse paciente. Por isso que tem que ter uma consulta minuciosa. Tem que perguntar de tudo isso. Aquela consultinha de 5, 10 minutos do convênio não vai investigar a síndrome clínica completa. A gente está falando que o hipotiroidismo produz o T4 e o T3. O T4 e o T3 eles têm impacto global no organismo. Eu preciso, para compreender se essa pessoa tem baixa produção, eu preciso interrogar, eu preciso entender todos os sistemas dela. Ó, a Flávia está perguntando qual exame a ser feito. Já vou chegar nos exames. Primeiro estou falando do quadro clínico. Então a memória é muito prejudicada com o hipotiroidismo, tá, pessoal? Déficit de memória. Incapacidade de focar e se concentrar. E dores musculares. Tem muitos pacientes meus com quadros, às vezes assim, eu tenho fibromialgia, me falaram que eu tenho dor crônica, que eu tenho que viver na massagista. E na verdade, tratando a tireoide, sumiram todas as dores, né? Então, o paciente que tem hipotiroidismo, ele tende a ter muito mais dor, tanto muscular quanto articular, tá? O batimento do coração fica lento, né? O coração também fica lento, não é só a psique, né? Movimentos lentos, rigidez matinal, fica tudo meio duro, a cara fica mais inchada, né? As pálpebras ficam inchadinhas, tá? Isso tudo sintoma de hipotiroidismo. Baixo da libido. É claro, a pessoa com hipotiroidismo não tem energia, muito menos vai ter libido, né? Vontade de ter relação sexual. Então isso também vai ser impactado. Intolerância ao frio. Pessoas que falam assim, eu não aguento um frio, já tenho que me agasalhar. Pessoal, independente da pessoa ser magra ou gorda, ela pode ter hipotiroidismo, tá? Tem pessoas magras, mas que têm hipotiroidismo, não conseguem ter uma produção boa de hormônios tiroidianos. Mãos e pés frios, super comum, né? Então, extremidades frias, mesmo com o inverno, não é pra gente ficar o tempo inteiro com o pé de picolé, né? Então, se a gente tem um pé muito frio, uma perna muito fria, um antebraço e uma mão muito frios, é um sintoma bem sugestivo de hipotiroidismo. A gente precisa investigar, tá? Fadiga, baixa temperatura corporal. A temperatura corporal é muito importante, pessoal. Então a primeira coisa que vocês precisam notar, que é muito importante, vocês precisam conhecer qual é a temperatura basal média do corpo de vocês. E como que nós fazemos isso? Já vai uma grande dica aqui dessa live. Você acorda pela manhã, você, sem influência do ambiente, ar-condicionado e tal, mas você acordou, você fez sua higiene pessoal, ali os primeiros 10, 15 minutos, você senta na cama. Você senta na cama e põe um termômetro na boca, tá? O termômetro na boca, para pegar a temperatura mais central. E você anota. E você pode fazer isso uns 15 dias, 20 dias do mês. Todo dia você anota a temperatura pela manhã, temperatura matinal. Tá? Depois que você mediu todos esses dias, você vai pegar a somatória de todas essas temperaturas, você vai dividir pelo número de dias. Isso vai dar a temperatura média basal do seu organismo.
Essa temperatura média, ela tem que estar acima de 36,3. E isso não é o Luiz que está falando. Tem trabalhos científicos publicados, pessoas que só estudam tireoide, que perceberam que as funções biológicas, elas acontecem, o paciente não tem sintoma quando consegue ter uma temperatura acima de 36,3, tá? Então essa é uma medida bem importante. Então aí você já começa a conhecer melhor o teu metabolismo, tá? Então a temperatura tem que estar mais alta. Então de sintomas, né? A gente pode ter cãibra, a gente pode ter pálpebras caídas, tá? Falta de ovulação, falta de orgasmo, muitas coisas relacionadas também à parte sexual, né? Amortecimentos no corpo, pode estar relacionado ao hipotiroidismo, doença fibrocística da mama, tá? Ó, a Flávia falou aqui, sinto muita dor no corpo todo, fui diagnosticado com fibromialgia. Pois é, às vezes por trás dessa fibromialgia pode ter, não estou dizendo que é o teu caso, mas pode ter um hipotiroidismo que não está sendo tratado da forma correta. E aí você vai ter dor, né? Desequilíbrios nutricionais, porque o hipotiroidismo vai atrapalhar todo o processo digestivo. Todas as vísceras e as secreções enzimáticas do processo de digestão vão ficar lentas, vão ficar deficientes. Olha o impacto que essa doença traz na nossa saúde global, pessoal. Olha a importância que essa tireoide tem para a pessoa poder ter saúde, para poder não ter tanto sintoma, tá? Então, assim, poderia falar de muitos e muitos outros sintomas. A perda também, né, da sobrancelha, a gente perceber que não tem mais expressão aqui, a pessoa tem uma queda, uma flacidez aqui do colágeno nessa região. Tudo isso é sintoma de hipotiroidismo.